Olá, queridos, tudo bom com vocês? Bom, espero que encontrar vocês muito bem nesse dia, tá? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de história desse terceiro bimestre. E até aqui o Senhor nos guardou, por isso nós temos gratidão, por isso nós somos gratos a Ele. Bom, hoje o nosso tema é experiências ditatoriais na América Latina e a ditadura civil-militar no Brasil. Então nós vamos falar sobre principalmente Chile e Argentina, sobre as experiências ditatoriais que aconteceram por lá, tá? E nós vamos falar também do Brasil. Bem, observem que o livro já vem com um novo termo que está sendo utilizado hoje em dia, que aborda sobre a ditadura no Brasil, sendo ditadura civil-militar. Porque bateu-se muito na tecla que era uma ditadura militar. Mas nós vamos ter também civis inseridos nesse processo de ditadura do Brasil. Bom, o livro de vocês, ele abre a imagem, tá? Ele abre o capítulo, né? Com a imagem de algumas pessoas, de um ato político que foi realizado em São Paulo em 2018 para homenagear as pessoas desaparecidas ou mortas durante a ditadura militar. Bem, muitas pessoas, ou algumas pessoas, né, não apareceram. Umas foram exiladas e voltaram, mas existem pessoas que simplesmente desapareceram nesse período, tá? Não querendo diminuir ou qualquer coisa do tipo, no Brasil é constante nós temos pessoas desaparecidas. Agora, no período da ditadura militar, isso foi muito mais intenso, tá? Porque você pode falar para mim, professora, até hoje pessoas desaparecem. Sim, é fato. Mas foi muito marcante esse período, porque as pessoas que eram capturadas por algum motivo, elas eram capturadas por falar contra o governo ou ir contra o que determinava o governo. E essas pessoas nunca mais apareceram, tá? Então aqui na abertura do livro tem algumas pessoas. 30 anos se passaram e ainda se fala sobre isso. Bem, vamos falar sobre a influência dos Estados Unidos na América Latina. Bem, governos opressores com a justificativa de que a democracia não poderia conter a suposta ameaça comunista. Bem, os governos ditatoriais, eles vão vir sempre com essa proposta, isso, de que precisamos ter um governador, precisamos ter um líder ditador, porque nós temos uma ameaça comunista. Isso não vai acontecer só aqui no Brasil, porque aqui no Brasil aconteceu com Getúlio Vargas. Ele fica no poder dizendo que existia uma ameaça comunista. Isso vai acontecer em toda a América Latina, tá? Não só no Brasil. Esse medo do comunismo. Então, nós vamos ter nesses governos chamados ditatoriais, esses governos opressores, a justificativa de que a democracia não poderia conter a suposta ameaça comunista. Bom, os Estados Unidos investem na militarização da América Latina. Bem, os Estados Unidos se aproveitam da situação e investe na militarização. Como é investir na militarização? Investir na militarização é investir em armas, investir em canhões,
tudo que possa ajudar o exército, tá? Após a Revolução em Cuba, os Estados Unidos redobraram os esforços e os investimentos para impedir que outro governo socialista se instalasse na região. Olha só, eu vou ler para vocês aqui o trecho que está no livro de vocês, na página 194. O aparelhamento e doutrinação das Forças Armadas latino-americanas, sob direta supervisão dos Estados Unidos, longe de profissionalizar os militares, tornou-os cada vez mais politizados. Isso deu às corporações militares vantagens frente a outras instituições políticas nacionais, como coesão, renda relativa superiores às médias nacionais e relações sociais privilegiadas, que preparavam as condições para torná-los em forças auxiliares dos Estados Unidos, em seus próprios países. Foram criados programas específicos de doutrinação política anticomunista para os militares latino-americanos, que ganharam grande impulso com a administração de Kennedy. Olha só, além de armas, eles ainda falavam de política. E quando eu falo tendo medo dos grupos, dos governos comunistas, aí eu vou ter que entrar no processo de me preocupar. Eu vou ter que ter a preocupação, tá? Entendendo que o melhor é um governo ditatorial. É melhor eu ter um líder ditador. Então, quando eles vão ensinando, principalmente aqui deu o exemplo de Kennedy, que Kennedy falou tudo que eu acabei de ler, eles vão justamente com o intuito de que a melhor coisa é um governo ditador, vamos lutar contra o comunismo, tá? Bem, aí é criada a DSN, Doutrina de Segurança Nacional. Os Estados Unidos criaram para reprimir as iniciativas consideradas ameaçadoras, principalmente as que pudessem ser relacionadas ao comunismo. Os primeiros países latino-americanos a sofrer um golpe com o apoio dos Estados Unidos foram Guatemala e Paraguai. Foram os primeiros a sofrerem. As ditaduras na América Latina, o primeiro país que nós vamos falar vai ser a Argentina. E eu já coloquei no quadro aqui, porque na Argentina nós vamos ter uma sucessão de presidentes até chegarmos à ditadura. Sucessão de acontecimentos. Todos esses acontecimentos que eu coloquei aqui no quadro estão na página 195, tá bom? Podem conferir lá. Bem, Juan Domingos Perón, ele consegue entrar na presidência, quer dizer, foi um golpe de Estado que fez com que Perón assumisse a presidência da Argentina de 1945 a 1955. Bom, então, quando um homem... Olha só, deixa eu ler aqui, porque aí vocês vão entendendo, ó. A Argentina sofreu diversos golpes de Estado. O segundo deles, em 1943, abriu as portas para a chegada de Juan Domingo Perón ao poder, que é esse primeiro aqui. Bem, inaugurando o peronismo no país. Contudo, também sofreu um golpe e foi derrubado em 1955, que eu já coloquei aqui. E em 1962, outro golpe
impediu posse do então presidente eleito em 1966. Os militares, então, colocaram o general Juan Carlos Onganía, no poder. Bem, Onganía ficou no poder, tá? E durante o governo ele reprimiu a oposição, ele foi um ditador daqueles bem forte, né? Exploração da mão de obra dos argentinos, a inflação subiu. Bem, nos anos de 1970, a inflação só subia e na época, vou ler aqui, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Nos anos 70, a inflação crescia, as pessoas conseguiam comprar cada vez menos produtos com o salário que recebiam e as manifestações políticas agitavam o país. Na época, Perón estava exilado na Espanha e planejava seu retorno ao poder na Argentina. Lembre-se que eu estou com o general Juan Carlos Onganía. Na Argentina. Ele queria voltar ao poder na Argentina. Em 1973, foram realizadas eleições com a vitória do candidato peronista Héctor Camporra. Héctor era candidato de Perón. Aí, gente, olha o que aconteceu. Perón, então, pôde voltar à Argentina e tomou o lugar de Camporra na presidência. Passou a ser presidente. Só que, um ano depois, Perón morreu. No ano seguinte, ele faleceu. Aí você vai falar pra mim, escolheram outro presidente, né, professora? Claro que não. A esposa de Perón, chamavam ela de Isabelita Perón, assume a presidência no lugar do marido. O nome dela era Maria Estela Martinez de Perón. Isabelita Perón, e também chamada de Evita Perón, ela era muito amada pelo povo argentino, mas o seu governo foi marcado por instabilidades políticas. Então, gente, eu quero dizer uma coisa, um governo confuso, um país que está confuso, tudo, sabe? Muitos conflitos, muita briga pelo poder, assim estava a Argentina. Nesse contexto que estava a Argentina, em 1976, os militares, sob o comando de Jorge Rafael Videla, depuseram Isabelita e instauraram uma ditadura que durou até 1983 e foi extremamente violenta. Cerca de 30 mil pessoas foram mortas no país pelo regime militar. Gente, instabilidade política leva à ditadura política. Porque o povo não está satisfeito, então dizem que uma ditadura vai ser melhor, tá? Isso não é hoje, tá ok? Isso já aconteceu. Eu estou falando aqui, 55, 73, aqui, de 76 a 83. Não é hoje, tá? Isso já aconteceu. E aqui eu tô falando da Argentina. Bom, aqui pra gente, na página 196, fica claro o período de violência e resistência que aconteceu na Argentina. Gente, ditadura vai ter a característica de ser violenta, tá? Sempre que você tenta impor alguma coisa, você
Porque você está impondo, você não está chegando com diálogo ou de maneira tranquila, você está impondo algo. Então, quando a pessoa não quer fazer o que você manda, vai acabar sendo violento. Então, por isso, as características das ditaduras são sempre violentas. Então, vai ser criado um grupo, né, de mulheres que lutavam pelos seus filhos que sumiram, mães da Praça de Maio. Até hoje, essas mães se reúnem para exigir notícia dos seus filhos que morreram no período da ditadura militar. Até hoje, tá? Na Argentina existe esse grupo. Como eu disse lá no início da aula, no Brasil até hoje existe quem procure pessoas sumidas do período da ditadura, tá? Aqui na Argentina foi até 1983. E no Chile? Bem, da mesma maneira aconteceu a ditadura no Chile. O último presidente chileno antes da ditadura foi Salvador Allende. Ele foi o último presidente. Bom, no mesmo processo, economia com muita dificuldade, povo insatisfeito. E aí começou um grande confronto entre civis e militares. Bem, aí com o apoio logístico, político e financeiro e militar dos Estados Unidos, os militares chilenos planejaram e executaram um golpe de Estado. Apoio dos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 73, o Palácio de La Moneda, sede da presidência do Chile, foi cercado e bombardeado por golpistas. Allende, que era o presidente, se recusou a renunciar e morreu no local. De acordo com a versão oficial divulgada na época e confirmada por estudos recentes, ele cometeu suicídio antes que as tropas invadissem o palácio. Com isso, o general Augusto Pinochet assumiu o poder e impôs a ditadura no país. Foi de 1983 a 1989, a ditadura no Chile. Bem, essa ditadura, tá? Eles sofreram, né, assim como outra, mas a do Chile foi considerada uma das mais violentas da América Latina. E como em todas, a maioria dos governos ditatoriais, podemos dizer assim, nós vamos ter esse líder supremo e impiedoso. Bem, Pinochet criou as caravanas da morte, que prenderam, torturaram e assassinaram milhares de ativistas políticos. Ativistas políticos são pessoas que vão contra o regime. Vocês estão entendendo? Essas ações de Pinochet, de tortura e morte, só foi possível graças à chamada Operação Condor, que está na página 197. A Operação Condor foi uma aliança entre as Forças Armadas do Chile, da Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai, tá? Os agentes da Operação Condor atuaram nesses países de forma clandestina para obter informações sobre as possíveis guerrilhas. Então, eles infiltravam pessoas dentro dos países para poder saber sobre guerrilhas, sobre o que aconteceria, e capturavam e matavam essas pessoas, tá? Assim como na Argentina, houve forte resistência contra a ditadura chilena. Além de muitas pessoas participaram da guerrilha, outras confeccionaram arpilheiras, que são retalhos representando as manifestações. Também nós vamos ter movimentos artísticos, também aqui no Chile,
tá? Movimentos teatrais, tudo de oposição ao governo, tá? Artistas da nova canção chilena que apoiavam o governo de Allende e valorizavam o folclore da América Latina. Criaram clandestinamente canções de protesto. A compositora e pintora Violeta Parra, que fazia parte desse movimento, produziu obras de arte que tratavam da repressão. Gente, e essas pessoas, artistas, intelectuais da época, vão ser capturados e mortos, e muitos vão sumir, outros vão ser presos e vão voltar. Mas isso vai acontecer sempre em uma ditadura. Bem, agora nós chegamos no Brasil. 31 de março de 1964. O presidente, que era o presidente João Goulart, foi deposto numa ação de iniciativa militar, que contou com o apoio de políticos, empresários e os principais órgãos da imprensa do país. Por esse motivo, atualmente, entende-se que o governo de Goulart foi deposto por um golpe civil-militar. Você está entendendo por que não foi um golpe militar, e sim civil-militar? Porque não foi só o exército. Políticos, empresários e órgãos da imprensa do país que deram o golpe. Vocês estão entendendo? Só que se fala ditadura militar, porque logo em seguida, após esse momento que o presidente já não está, os militares declararam que ficariam no poder até a eliminação da ameaça comunista. Houve o golpe e os militares falaram, não, nós vamos ficar no poder até a eliminação da ameaça comunista, que não aconteceu. Os militares ficaram 21 anos no poder. Ok? Então, quando falar golpe militar, não é um golpe civil-militar. Ok? Porque os civis vão estar apoiando, mas só que lá na frente os militares assumem e não largam mais. Em abril de 1964, ainda, uma junta militar decretou o Ato Institucional de número 1. Aí, 1. O que é um ato institucional? É como se fosse uma lei. Porque, olha só, é um novo regime. Então, isso a gente já estuda sempre. Toda organização social precisa de ter as suas leis. E o ato institucional foram as leis do período de ditadura. E o primeiro foi o 1, que fortalecia o poder dos militares. Passaram a tomar decisões contrárias à Constituição. Por meio do AI-1, o governo pôde cassar mandatos de parlamentares, quer dizer, você é parlamentar, você é deputado federal, estadual, senador, trazendo para os dias de hoje, esse representante podia cassar o mandato, tirar, colocar quem ele quisesse, a princípio colocar quem ele quisesse, daqui a pouco acabar com tudo. Bem como suspender os direitos políticos de muitos cidadãos brasileiros. E no AI-1 também autorizava o presidente a decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso Nacional. Mais de 1.000 civis, entre parlamentares, juízes e funcionários públicos, foram afetados por essa medida e perderam seus cargos ou tiveram seu mandato suspenso.
líderes sindicais, estudantes, jornalistas e pessoas de outros estratos sociais considerados de esquerda foram perseguidos. Por meio da Lei Suplicy de Lacerda, a União Nacional dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, foi declarada ilegal. Foi! União Nacional dos Estudantes. 1.200 militares que se opuseram ao golpe foram expulsos das Forças Armadas. Entre 1964 e 1969, foram promulgados 17 atos institucionais, 64 a 69. 5 anos. 17. Eles serviam para legitimar o regime e centralizar ainda mais a administração do Brasil pelos militares. Esses atos institucionais só serviam mesmo para fortalecer o poder dos militares. Bem, nos primeiros anos, aí vamos lá, gente, anotem aí. Primeiro presidente do regime foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele foi um dos líderes da deposição de João Goulart e foi eleito pelo Congresso Nacional, 15 de abril de 64. Em 64, foi criado o Serviço Nacional de Informações para investigar a situação política do país e coletar dados dos suspeitos de subversão. O mandato dele, que deveria se estender de janeiro de 66 até janeiro de 66, foi prorrogado até 1967. O objetivo era desarticular oposicionistas sob o argumento de combater a ameaça comunista. Gente, sempre combater a ameaça comunista, sempre. No campo da economia, o governo procurou reduzir o déficit das contas públicas por meio do corte de subsídios a produtos básicos, da redução do crédito, do aumento dos impostos e do reajuste do salário mínimo, muito abaixo da inflação. Essas medidas tiveram como efeito o aumento do custo de vida. Bom, diante da vitória da oposição nas eleições, o governo decretou o ato institucional número 2, o AI-2, que estabeleceu eleições indiretas para a presidência, indiretas, e concedeu ao presidente o poder de intervir nos estados, demitir funcionários civis e militares e baixar decretos-lei sobre questões de segurança nacional ao presidente. Além disso, extinguiu os partidos políticos e criou outros 2, os únicos que poderiam existir: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Então, a ARENA era a base política do governo. E o MDB era a oposição, e era uma oposição consentida, para dizer que tinha que ter uma oposição. Aí, em 1963, por meio do AI-3, o governo determinou a realização de eleições indiretas para governadores, vice-governadores e suspendeu as eleições para prefeitos das capitais. Eu sempre falo indiretas e não explico. Indireta é quando não é o povo diretamente votando, mas existem pessoas que votam, geralmente os membros do Congresso Nacional. Só que eu preciso lembrar que os membros desse Congresso, como dizia o AI-1, era o próprio presidente que escolhia. Então ele não ia escolher pessoa que fosse contra o seu governo, somente a favor.
Em dezembro de Castelo Branco, editou o AI-4, por meio do qual convocou o Congresso para discutir e votar no projeto da nova Constituição do país. Em janeiro do ano seguinte, foi promulgada a Constituição de 1967, que fortaleceu ainda mais o poder executivo. Todas as leis, tudo que eles iam criando, era para fortalecer o poder nas suas mãos, tá? Em março também de 67, ele decretou, sancionou a lei da imprensa, que restringiu a liberdade de expressão, de informação por meio do controle dos meios de comunicação. Lembra lá do Getúlio? Se eu controlo a comunicação, eu controlo tudo? Lembram disso? Olha aí. No mesmo mês foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, que aumentou a perseguição e a repressão às pessoas consideradas ameaças ao governo. Essas medidas provocaram várias manifestações que foram respondidas com repressão policial. Eu tenho uma charge aí. Vocês sabem que eu amo charge, então tá aí uma charge. Tá no livro. Aí eu quero que você observe e me diga qual é a crítica que está sendo feita aí. Bom, a crítica feita aí é a censura, tá? Mas como? Olha só, o senhor ele está lendo o jornal e vocês estão vendo que tem um corte no jornal? Olha aqui. Isso aqui é um corte no jornal. Porque era o que eles faziam. Só que eles não cortavam assim com a tesoura, não. Isso aí é uma crítica, uma charge. Eles tiravam mesmo, antes do jornal ir para as ruas, os censores liam os jornais. Se estivesse falando algo contra o governo, era cortado, o jornal nem podia ir para a rua, tá? O governo que decidia. Em outubro de 1966, mais um presidente, o general Arthur da Costa e Silva. Primeiro foi general, esse segundo general, por isso militares no poder. Foi eleito pelo Congresso Nacional, eleições indiretas, tomando posse do cargo em março de 67. Ele fazia parte do grupo conhecido como Linha Dura, formado por militares que defendiam medidas mais repressivas para o combate aos opositores. Costa e Silva prometeu governar para o povo, dialogar com a classe trabalhadora e realizar investimentos em educação. Durante seu governo, porém, multiplicaram-se os protestos e cresceram os movimentos de oposição, reprimidos violentamente pelas forças policiais. E aí, nesse período, nós vamos ter manifestações contra a ditadura. Como prometido, retorno à ordem democrática não aconteceu. Certo? Não voltaria à democracia? Mas será por quê, senhores? Qual foi o motivo? Não aconteceu porque não acontece. Vocês estão entendendo? Quando entra uma ditadura, não tem como voltar atrás. Tá? Aí começaram as manifestações, porque o povo ainda estava acreditando que ia voltar. As manifestações contra o regime tornaram-se constantes. A União dos Estudantes, mesmo na ilegalidade, passou a realizar atos isolados, exigindo melhorias nas condições de ensino, ampliação de verba e de vagas nas universidades. Em março de 68, durante um protesto no centro do Rio de Janeiro, o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto foi morto pela polícia. Nas mobilizações que se seguiram, diversos estudantes foram mortos ou detidos. Mas esse Edson Luiz ficou como marco.
O maior protesto contra a ditadura ocorreu no dia 26 de junho de 68, no Rio de Janeiro. A passeata dos 100 mil, como ficou conhecida, reuniu cerca de 100 mil pessoas, entre estudantes, trabalhadores, intelectuais, artistas, que protestaram contra as mortes, as prisões e a violência policial. Durante a passeata, não houve conflitos. No entanto, após o evento, o governo iniciou uma operação na qual prendeu a maioria dos líderes do movimento. Não deixaram fazer a passeata, mas depois prenderam os líderes do movimento. Olha a imagem. Gente, o povo queria o que foi pedido lá atrás. Promessa de que voltaríamos a ter uma democracia. Vamos ficar um tempo na ditadura no poder, depois vamos voltar à democracia. Meus amores, colaborem com a titia aqui. Daqui a alguns anos, 4 anos, vocês vão estar votando, tá? Então não escolha os seus representantes por achismo, pelo que a mídia diz, pelo que fizeram uma promessa. Me prometeram, me deram R$50 para me votar no fulano, eu vou votar no fulano. Não façam isso, tá? O seu voto é muito importante. Você pode dizer para mim assim, professora, é tudo uma roubalheira e tudo, mas faça a sua parte. Acredite que você pode mudar o Brasil com o seu voto, tá bom? Façam esse favor para mim que eu vou ficar grata. Eu sempre falo com os meus alunos, se eu ensinar um pouquinho a vocês, para vocês entenderem, um pouquinho, como é importante o voto, eu já fico feliz, tá? Como é importante escolher meu representante. Como é importante eu não ser a favor de uma ditadura. Porque aí o povo não tem poder de voz. Tá ruim? Tá. Mas se o povo perder a voz, gente, vai ficar pior ainda. Tá bom? Bem, vamos continuar. Na imagem do livro, na página 201, eu tenho um movimento contra um movimento sobre a morte do estudante Edson Luiz, tá? Esse foi o movimento. Então, essa é a cavalaria, né, militar, reprimindo as manifestações durante a missa pela morte do estudante. Na verdade, não foi nenhum movimento, foi uma missa, né, no Rio de Janeiro. Foto de 1968. Bem, comprometido em ampliar o lucro dos empresários, o governo passou a fixar o salário mínimo abaixo da inflação. Em 1966, substituiu a lei que assegurava a estabilidade do trabalhador. Tudo para ter os empresários ao seu favor. Aí é um governo que não governa para o povo. É um governo que governa para os empresários. Tá? Após 10 anos, né? Em 1966, substituiu a lei que assegurava estabilidade ao trabalhador após 10 anos na mesma empresa pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que nós temos até hoje, que é o FGTS. Ele fica retido ali e o trabalhador tem direito quando é mandado embora. O resultado dessa medida foi o aumento da rotatividade no emprego e o arrojo salarial. Por quê? Eu tiro o FGTS, que é um direito do trabalhador. Aí o empregador, ele fica sem medo de mandar a pessoa embora, porque ele não tem nenhuma lei trabalhista para dar. Então, aí aumenta a rotatividade na questão de desemprego. Né? E você paga o que quer, né? Aí começa o movimento operário, passou a pressionar o governo por melhores salários. Em abril de 68, na cidade mineira de Contagem, milhares de operários paralisaram suas atividades. Eles reivindicaram reajuste salarial, liberdade política e civil. A polícia militar, chamada a intervir, ocupou a cidade e proibiu a realização de assembleias.
Na cidade de Osasco, aí já vamos para São Paulo, em julho do mesmo ano, cerca de 3 mil metalúrgicos cruzaram os braços também e ocuparam 6 fábricas, reivindicando o aumento salarial de 3 em 3 meses e contrato coletivo com vigências de 2 anos. A repressão foi ainda mais intensa. A polícia militar expulsou os trabalhadores das fábricas, invadiu o sindicato dos metalúrgicos de Osasco e efetuou dezenas de prisões. Gente, um dos líderes desse movimento, dos metalúrgicos aí, já é o nosso conhecido presidente, ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Aí vem o AI-5. O AI-5 é o mais repressor de todos. A situação política no Brasil se agravou com o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves, proferido em 2 de setembro de 68, que denunciou a violência dos militares e conclamou a população a boicotar as festividades do Dia da Independência, que o Dia da Independência era um acontecimento. Contrariando os militares, o Congresso se recusou a punir o deputado. O governo reagiu decretando em 13 de dezembro de 68 o AI-5, o mais violento e repressor dos atos institucionais. Por meio desse decreto, o Congresso Nacional foi dissolvido. O presidente da República ganhou amplos poderes e as medidas repressivas foram intensificadas. Ó, AI-5. Aqui é um resumo, né, do AI-5. Fechamento do Congresso Nacional. Intervenção direta no governo federal, do governo federal nos estados e municípios. Cassação de mandatos parlamentares. Suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Suspensão de garantias de habeas corpus. Medida judicial concedidas para proteger a liberdade de ir e vir de uma pessoa ameaçada de sofrer violência ou abuso de poder. Bom, nesse contexto nós vamos ter a oposição armada, a repressão que se seguiu ao decreto do AI-5, desarticulou os movimentos estudantis e operários. Diante dessa situação, integrantes de alguns setores da esquerda brasileira aderiram à luta armada para combater o regime, organizando guerrilhas urbanas e rurais. Enquanto alguns grupos optavam por ações armadas, outros preferiram a luta política institucional. Gente, o povo queria falar, mas, gente, acabou. Entrou uma ditadura, é só assim. Aí nós vamos ter a guerrilha do Araguaia, em 67. Nós vamos ter a Vanguarda Popular Revolucionária, liderado pelo ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. O grupo foi formado em 68 por estudantes e ex-militares. Vamos ter a Ação Libertadora Nacional, criada em 68 por dissidentes do BCB como Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Charles Elbicam. Vamos ter o Movimento Revolucionário, 8 de outubro, ex-membros do PCB que formaram a dissidência da Guanabara. Com a ALN, o grupo organizou o sequestro do embaixador Charles Elbrick. Gente, vou continuar. Essas guerrilhas, né, esses confrontos, vai ser inspirado em coisas que vinham acontecido fora do Brasil. Bem, por meio da SNI, de órgãos de espionagem, o governo combateu as guerrilhas com prisões, torturas e assassinatos. Em meados da década de 70, as guerrilhas tinham sido praticamente eliminadas do Brasil. Em 1970. Bem, no auge da repressão, o presidente Costa e Silva afastou-se do governo por problemas de saúde. Uma junta militar impediu a posse do vice-presidente, que era o certo. E
o civil Pedro Aleixo e assumiu o comando do país em outubro do mesmo ano o general Emílio Garrastazu Médici. Foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. General. O vice era um civil. Eles não deixaram. Então, Médici é que foi eleito. Médici institucionalizou a Operação Bandeirante, que havia sido criada em julho de 69 para fortalecer a repressão e eliminar os focos guerrilheiros. Em 70, foi criado o Destacamento de Operações de Informações. Milhares de opositores ao regime foram perseguidos, torturados ou mortos. Gente, não adiantava, não podia ser contra o governo em questão. Mas, no período de 67 a 74, nós temos o chamado milagre econômico. Por isso que esse período, muita gente fala, quando fala sobre ditadura militar, que foi um bom negócio para o Brasil. Crescimento econômico do Brasil, isentou investidores estrangeiros de alguns impostos, concedeu crédito barato para financiar empresas privadas, estipulou regras para que os salários dos trabalhadores fossem reajustados sempre abaixo dos índices de inflação. Beneficiadas pela expansão da economia internacional, as medidas do governo logo produziram resultado. Com a política de crédito, a produção industrial e os salários dos trabalhadores arrochados, o poder de compra das classes alta e média aumentou, acelerando o consumo e ampliando o mercado interno. A partir de 68, o PIB do Brasil cresceu continuamente até atingir taxa de 13% em 1973. E a inflação começou a declinar, começou a cair. Gente, esse momento é um momento que quando você pensa em regime militar, você fala que para o povo foi muito bom. Mas quem se beneficia mesmo são os grandes empresários. Né? Então, nesse período nós temos um ótimo período, um milagre econômico. Então, um período maravilhoso para o Brasil. Bom, aí começa a questão da propaganda. O livro vem Futebol e Propaganda. A nossa bandeira, ordem e progresso, tudo indo muito bem nesse contexto. Ninguém mais segura este país. Tudo muito alegre. O governo procurava alimentar a ideia de que o país estava no caminho certo, contendo slogans como "Ninguém mais segura este país" ou "Este é um país que vai para frente", campanhas que exaltavam o Brasil e as ações do governo eram constantemente vinculadas nos meios de comunicação. Gente, eles ignoraram quem estava contra o país e, como a economia estava crescendo, começaram a fazer propaganda boa do Brasil. Ao mesmo tempo, slogans como "Brasil, ame ou deixe", utilizados em objetos e adesivos de automóveis, associavam a crítica ao regime à falta de amor pelo Brasil, além de convidar os descontentes a saírem do Brasil. Eles diziam que quem era ame ou deixe, quem era contra, não merecia ficar no Brasil, meu filho. Você não ama o Brasil, então tu mete o pé. Futebol nesse período, gente. Copa de 1970. Nós estamos nesse período, o Brasil fez uma campanha extraordinária. O futebol também foi bastante utilizado como propaganda. A conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira na Copa de 70 contribuiu para impulsionar esse clima de euforia patriótica. Porque na época da Copa os brasileiros ficam muito patrióticos. O governo utilizou a vitória da seleção no campeonato como um sinal de que o Brasil progredia. Bem, mas a euforia econômica do regime militar logo mostrou sua fragilidade. Em 1973, em guerra contra Israel, os países árabes exportadores de petróleos
elevaram o preço do barril do produto em até 400%. O Brasil, dependente do petróleo e dos créditos internacionais, sofreu um forte impacto. A inflação cresceu e a dívida externa se multiplicou. Procurando combater os efeitos da crise, o governo lançou em 1975 o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que priorizou o investimento em indústrias de base, energia, comunicação e portos. O Estado passou a ser o principal investidor nos setores petrolíferos, energético e de insumos básicos. No entanto, o crescimento foi menor do que se esperava, pois a dívida externa continuou aumentando, dificultando os investimentos públicos. Além disso, os índices de inflação continuavam altos, atingindo 40% em 1978. Vocês veem que uma coisa que estava muito boa, de repente começa a decair? Situações do nosso Brasil. O restante sobre a ditadura nós vamos falar na semana que vem, tá? Na próxima aula. Agora eu vou colocar um videozinho aqui, bem pequenininho, que ele é um trecho da Zorra Total, que fala dessa questão de escolher um representante. E logo em seguida, quando terminar o vídeo, eu já volto para fazermos os exercícios de hoje. Ok? Oi, querido, boa tarde. Boa tarde, senhora. Quer que eu possa ajudá-la? Eu queria fazer uma troca. Trocar o que especificamente? Vem cá, aqui em casa, eu queria trocar o presidente. Mas acabou de trocar, que angústia. Mas eu não tô satisfeita. Começou a dar um monte de problema, mesmo sendo novo. Aí fala na propaganda que é diferente, não é diferente. Eu quero trocar. Muita gente tá reclamando, principalmente dessa parte. Pois mas é. Infelizmente não pode fazer nada. Como assim, não pode fazer nada? Não tem a garantia? Não tem garantia. Essa categoria só pode trocar em 2018. Peraí, querida. Aí deve ter alguma coisa que você possa fazer por mim, né? Tem outras categorias. Quer dar uma olhada? Eu gostaria, por favor. Vamos por ver favor, uma coisa nova? Vamos dar uma por olhadinha? favor, você faça isso por mim. Fernanda, leva esse aqui pro depósito. Obrigado. Vem aqui comigo, senhora. Com certeza, vou mostrar alguma coisa pra você. Olha aqui. Clássico, elegante, nobre, monarquia. Isso aqui é um sucesso na Inglaterra há muito tempo. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho super bonito, mas assim, é muito antigo, entendeu? Então, tipo, rei, se dá problema, é difícil reposição de peça, eu acho melhor não. É uma coisa mais moderna? Eu prefiro. Vem aqui comigo. Parlamentarismo. Olha que legal. Já vem cheio de acessórios, uma base coesa junta. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso, mas na Europa, né, querido? Aqui isso não vai funcionar. Aqui tem muita lama, né? A coisa não anda, não vai afundar, não rola isso. Já sei. Que é uma coisa mais forte. Eu acho. Robusta. Claro. Modelo militar 1964. Isso aqui é pó pra toda obra, passa por cima de qualquer coisa. Curti isso aí, hein? É? Curti isso aqui. Você não acredita? Tem um pessoal pedindo pra voltar esse modelo. Sério? Nossa, gostei disso. Vou levar. Vai levar? Vou levar. Qualquer coisa também é só trocar, né? Se der algum problema, Trocar? Mas como trocar? Trocar o quê? Você vai ficar comigo no mínimo uns 20 anos. Não, querido, olha só, mas... Não tem mais, nem meio mais. Rocha, recorde. Sim, senhor. Peraí, Recorde. gente, peraí, como é que controla isso aqui? Não controla. Isso aí você ligou o sistema, anda no piloto automático. Tinha que pensar melhor de escolher. Boa sorte. Bom, vocês viram, né? Viram? Se é para escolher o representante, pensem bem, porque depois não tem como voltar atrás. Bem, os exercícios de vocês estão nas páginas 197 e 205. Vamos lá? 197, número 1. De que modo os Estados Unidos apoiaram os golpes militares desencadeados na América Latina nos anos 1960 e 1970? 2. Cite semelhanças e diferenças entre as ditaduras no Chile e a que se instalou na Argentina. Semelhanças e diferenças. 3. O que foi a Operação Condor? 4. De que forma os argentinos e os chilenos resistiram à ditadura?
Página 205, número 5, perdão. Quais foram os argumentos utilizados pelos apoiadores do golpe de 64 para justificar a intervenção militar na política brasileira? 6. Identifique os diferentes setores da sociedade brasileira que apoiaram o golpe civil-militar de 64. Lembra que eu falei que não foram só os militares? 7. Quais foram as disposições do AI-5? 8. Por que a expressão "este é um país que vai para frente" tornou-se slogan político no início da década de 70? 9. Qual era o significado da expressão "Brasil, ame-o ou deixe-o"? 10. Que medidas econômicas foram tomadas pelo governo no período do milagre econômico? E 11. Quais foram as consequências do milagre econômico para as diversas camadas sociais? Com a aula 5 de matriz em mãos, tá? Vamos lá. Tá aqui, gente, porque... Então, vamos lá. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Um dos fatos mais importantes destes anos da década de 70 foi, sem dúvida, uma tragédia, a insurreição militar de 11 de setembro de 73. Derrubou o governo democrático de Salvador Allende e mergulhou o Chile num banho de sangue. Letra A. Cite 2 medidas administrativas do governo de Salvador Allende. Nós falamos sobre isso. E por que o autor do texto afirma que após a derrubada do governo de Allende, o Chile mergulhou em um banho de sangue? Número 2. Em 1973, o presidente socialista do Chile, Salvador Allende, foi derrubado do poder por um golpe militar. Em seu lugar, assumiu o governo o general Augusto Pinochet, que dissolveu os partidos políticos, perseguiu os simpatizantes de Allende e torturou e assassinou os seus opositores. Durante sua permanência na presidência, o país foi palco de corrupção. A instalação do governo militar de Augusto Pinochet melhorou a qualidade de vida da população? Qual foi o papel dos Estados Unidos no golpe militar? 2 questionamentos aí para vocês. O número 3, eu pedi para vocês enumerarem corretamente os acontecimentos sobre a ditadura do Chile. Quando é para enumerar, é na ordem que aconteceu. Portanto, não irei ler. Na hora que eu fizer a correção, eu leio com vocês, tá bom? Quatro. Complete corretamente as sentenças sobre a ditadura militar argentina, grifando os termos dos parênteses. Olha só. Nos parênteses, por exemplo, a ditadura militar peruano-argentina. Se eu achar que foi peruana, eu grifo peruana. Se eu achar que for argentina, eu grifo argentina. Ok? Mesmo esquema, vou ler na hora de conferir as respostas. Número 5. Na presidência da República, em regime que atribuiu ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejavam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil.
Esse manifesto, que é o manifesto dos militares, dos ministros militares à nação, esse manifesto revela que os militares, letra A, estavam excluídos de qualquer poder do regime de democracia presidencial. Letra B, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Letra C, justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. D, apoiavam a intervenção externa nas questões de política interna do país. Eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Marque a alternativa que tem a ver com o manifesto. Número 6. Chefes altamente qualificados do movimento de março de 64 preferem chamá-lo contra-revolução. Com efeito, houve uma reação ao rumo desordenado e ameaçador das liberdades democráticas que a nação tomava sobre Goulart. Março de 64 é, pois, uma resposta e não um projeto autônomo. Por isso, foi feito em nome do anticomunismo, antipeleguismo, anticorrupção. Com efeito, o governo Jango não caiu por seus defeitos. Ele foi derrubado por suas virtudes, essencialmente porque representava uma ameaça inadmissível para as classes dominantes. Quem viveu aqueles últimos meses de tensão recordará tanto a animosidade e o ódio que se alastraram por toda a costa de privilegiados contra o governo nacionalista e sindicalista, como o entusiástico apoio popular ao governo trabalhista e reformista. Bem, eu tenho 2 testemunhos aqui. Um de Jarbas Passarinho, da Folha de São Paulo, e um de Darcy Ribeiro. Com base nesses testemunhos, faça o que se pede abaixo. Letra A. Identifique os pontos de vista de cada um dos autores com relação ao golpe militar de 64. E letra B. Compare os projetos políticos para o Brasil que estão implícitos nos dois trechos acima citados. Bom, façam aí os exercícios, amores. Vamos agora para as nossas correções. Vamos lá? O número 1 da página 197, eu pedi para você dizer de que modo os Estados Unidos apoiaram os golpes militares. Os Estados Unidos investiram nas forças armadas dos países latino-americanos, doutrinando-as e aparelhando-as para se tornar uma base aliada ao capitalismo no contexto da Guerra Fria. Além disso, criaram uma doutrina de segurança nacional para reprimir a oposição e forneceram apoio financeiro, logístico, político e militar às ditaduras constituídas na América Latina. Cite semelhanças e diferenças entre a ditadura do Chile e da Argentina. As duas ditaduras assemelham-se pelo fato de terem sido comandadas pelas Forças Armadas e terem promovido uma intensa e violenta repressão aos opositores. No Chile, a base ideológica socialista de Salvador Allende incomodava os setores mais conservadores do país. Na Argentina, as condições sociais e econômicas que se deterioravam progressivamente contribuíram para o golpe de 76. A diferença fundamental entre as duas ditaduras refere-se à instauração delas no Chile,
No Chile, foi feita com apoio internacional. E na Argentina foi realizada essencialmente pelas forças militares internas. O que foi a Operação Cóndor? Constituiu numa aliança entre as ditaduras da Argentina, do Chile, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai, a fim de obter informações sobre a oposição e as guerrilhas, desorganizar e minar os movimentos sociais, bem como vigiar, sequestrar, torturar e eliminar pessoas consideradas subversivas. De que forma os argentinos e os chilenos resistiram à ditadura? Nos dois países, artistas de diversas áreas, apesar de terem sido vigiados e censurados pelo governo, conseguiram promover e difundir ideias contestatórias. Na Argentina foi organizado o Movimento das Mães, da Praça de Maio, formado por mães e familiares de pessoas desaparecidas durante a ditadura que exigem, até hoje, notícias de seus filhos e parentes. No Chile, muitas pessoas participaram de guerrilhas, outras confeccionaram arpileras para denunciar os crimes da ditadura, e artistas compuseram canções de protesto e produziram obras de arte que tratavam da violência e da repressão do regime. Página 205, eu pedi quais foram os argumentos utilizados pelos apoiadores do golpe de 64. Para apoiar, foi a de livrar o Brasil da ameaça comunista. Isso não só no Brasil. Todos eles falavam, todos os ditadores falavam isso, que é livrar o país da ameaça comunista. E no Brasil, essa foi a justificativa. Os diferentes setores da sociedade brasileira que apoiaram, quem foi? A deposição de João Goulart foi apoiada por setores da Igreja Católica, da classe média e da elite industrial e latifundiária. Quais foram as disposições do AI-5? Decretado em dezembro de 68, determinou a dissolução do Congresso, recrudesceu a repressão e deu amplos poderes ao presidente, como o de cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Porque a expressão "este é um país que vai para frente" tornou-se slogan para convencer a população de que o país rumava para o progresso. O forte teor nacionalista era a estratégia ideológica para valorizar as conquistas do governo militar, traduzidas pelo chamado milagre econômico. Qual era o significado da expressão ame-o ou deixe-o? Enaltecendo o sentimento nacionalista de novo, como o sentimento nacionalista é importante. A frase relacionava as críticas contra o regime e a falta de amor ao Brasil. Desse modo, aqueles que não estivessem de acordo com o governo deveriam, deixar o país. Que medidas econômicas foram tomadas pelo governo no período do milagre econômico? O governo incentivou investidores estrangeiros de alguns impostos, concedeu crédito barato para financiar empresas privadas e estipulou regras para que os salários dos trabalhadores fossem reajustados sempre abaixo dos índices de inflação. Quais foram as consequências do milagre econômico? A classe média e a alta se beneficiaram do aumento do poder de compra e do crescimento das grandes e médias empresas. E a população mais pobre sofreu com o arroxo salarial e o aumento da desigualdade social. Vamos lá corrigir os exercícios da folhinha? Então, no número 1, eu li o texto, né? E eu pedi para citar 2 medidas administrativas do governo de Salvador Allende. Então, são respostas possíveis. Implantou programas de alfabetização,
nacionalizou as minas de cobre, interveio no sistema financeiro e promoveu melhorias no sistema de saúde e uma reforma agrária no país. Na letra B, porque o autor do texto afirma que após a derrubada do governo de Allende, o Chile mergulhou em um banho de sangue. Porque o general Augusto Pinochet, novo chefe do governo, dissolveu os partidos políticos e perseguiu os simpatizantes de Allende. Os opositores passaram a ser presos, torturados ou executados. No número 2, né? Eu disse que em 73 o presidente do Chile, Salvador Allende, foi derrubado do poder. A pergunta era: a instalação do governo militar de Augusto Pinochet melhorou a qualidade de vida da população? Não trouxe melhoria na qualidade de vida da população. O que ele fez, né? Ele privatizou as empresas, impôs planos econômicos que comprimiam salários, gerava desemprego e cortavam gastos com a saúde e a educação públicas. O papel dos Estados Unidos nesse golpe, aí eu perguntei, né? Foi como aliado, visto que o governo americano havia apoiado a derrubada de Allende para a instauração da ditadura militar com o objetivo de conter e evitar o socialismo. Bom, o número 3 eu pedi para vocês enumerarem corretamente os acontecimentos. Vamos aqui para cima que eu vou ler na ordem em que aconteceram. Então vamos lá. Número 1 vai ficar, ó. Colocar aqui em cima que fica melhor. O socialista Salvador Allende foi eleito para a presidência do Chile. Número 2. O presidente eleito implantou programas de alfabetização, nacionalizou as minas de cobre, interviu no sistema financeiro e promoveu melhorias no sistema de saúde e uma reforma agrária no país. Número 3. Essas medidas de tendência socialista provocaram a reação das elites do país e do governo dos Estados Unidos. 4. Com o apoio norte-americano, Allende foi derrubado por um golpe militar e morreu durante a invasão do Palácio de La Moneda, sede oficial do governo chileno. E o general Augusto Pinochet, novo chefe do governo, dissolveu os partidos políticos e perseguiu os simpatizantes de Allende. Na número 4, eu pedi para vocês grifarem as sentenças. Eu vou sair daqui para não incomodá-los, certo? E nós vamos marcar, deixa aqui bonitinho que eu vou marcar bem bonitinho com vocês. Então vamos lá. A ditadura militar argentina foi considerada uma das mais violentas da história latino-americana. Oficialmente, cerca de 9.000 pessoas foram consideradas desaparecidas. Organizações de direitos humanos acreditam que esse número seja bem maior, apesar da forte repressão. Diversos setores da sociedade organizaram atos de repudio à violência dos militares. Mães e parentes dos desaparecidos uniram-se em manifestações na Praça de Maio, na capital do país, para exigir dos militares informações sobre os desaparecimentos. Certo? Ah, amores, é para grifar. Olha só, titia Cíntia passando o negócio em cima, para ser embaixo. Grifar, tá? Grifem aí, não é para apagar igual eu apaguei, não. Grifem.
Número 5. Eu pedi para... o que os manifestos revela aos militares. A resposta correta é a letra C. Ok? Justificava uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. E o número 6, eu li 2 textos e, com base nos testemunhos, identificar, letra A, os pontos de vista de cada um dos autores citados com relação ao golpe militar. Então, notamos a construção de 2 argumentações antagônicas com relação ao golpe de 64. Por um lado, o militar Jarbas Passarinhos aponta o evento como uma reação contra as ameaças que tomavam conta de um governo influenciado pelo ideário comunista. Em contrapartista, o acadêmico Darcy Ribeiro entende que esse mesmo golpe foi um atentado contra uma série de mudanças que partiam da demanda popular e buscavam ser atendidas pelo governo de João Goulart. Gente, vocês veem que é pontos de vista diferenciados. E na letra B, compare os projetos políticos para o Brasil que estão implícitos nos 2 trechos. No primeiro documento, vemos um projeto preocupado em defender a nação de uma revolução que se perfilava através do desordenamento das liberdades democráticas. Já no segundo, esse mesmo governo é tomado como um importante fio condutor de uma série de reformas preocupadas em defender os interesses nacionais e atender às várias demandas da classe trabalhadora brasileira. Ok? Bom, queridos, por hoje é só isso. Nos vemos na próxima aula, para a nossa aula de número 6, onde vamos continuar falando sobre a ditadura militar. Um beijo e até mais.